Olá! O Justiça Eleitoral em Foco especial de Ano Novo já está no ar. Na edição de hoje, você vai conferir uma retrospectiva dos melhores momentos de 2020 na Justiça Eleitoral sul-mato-grossense. Fique com a gente, o programa de hoje já está no ar. A urna eletrônica é o mecanismo-chave do processo eleitoral. Símbolo de modernidade e celeridade, o equipamento sagrou-se como elemento indispensável na democracia brasileira. Confira agora a entrevista que fizemos com a coordenadora de eleições do TRMS, Elizabeth Insalhaud, que falou sobre cada detalhe desse equipamento que destaca o Brasil em cenário internacional. A primeira pergunta é, o que é uma urna eletrônica e como ela funciona? A urna eletrônica, ela, na verdade, é um computador, utilizado só em eleições oficiais e em eleições não oficiais. É composto por dois terminais, né? O terminal do mesário, que é onde o mesário identifica o eleitor, né, no momento da votação e libera ele para a cabina de urna para registrar o voto. E lá na cabina de urna a gente tem o segundo terminal, que é o terminal do eleitor, que é onde ele faz o registro do voto dele. Elizabeth, vamos já de início para uma pergunta muito polêmica. A urna eletrônica tem acesso à internet? Não, não tem acesso à internet. Isso é um mito, então? Sim, é um mito, não tem acesso. Há alguma possibilidade de se verificar em quais candidatos o eleitor votou? Não, isso não é possível. O que a urna eletrônica identifica é que o eleitor votou, mas em quem ele votou não tem como identificar, porque internamente, dentro da urna, há um embaralhamento de todos os votos. Então, não tem como identificar a sequência de voto com o voto que foi registrado. Ah, então aquele momento particular em que o eleitor faz o voto dele, então só ele tem acesso a essa informação, ninguém mais. Só ele tem acesso a essa informação. Então, Elizabeth, não há chance, não há possibilidade alguma de alguém saber em quem o eleitor votou, porque realmente é algo particular, só ele vai saber em quem ele votou. Justamente. Então, Elizabeth, é impossível alguém, além do eleitor, saber em quem ele votou, porque realmente, como você acabou de falar, o voto é secreto e só ele tem acesso a essa informação. E caso aconteça algum tipo de problema no momento da eleição, no momento do voto, quais são os procedimentos que a Justiça Eleitoral adota para sanar todos esses imprevistos que acontecem? Bom, se durante a votação acontecer algum problema na urna eletrônica que ela pare de funcionar, nós temos um protocolo de procedimentos para corrigir o problema, que a gente denomina contingência. O primeiro procedimento que a gente faz ali mesmo na sessão, sob a vista dos mesários e dos fiscais de partido político, é desligar a urna e religar. Se funcionar, a votação segue o seu curso normal. Em não funcionando, a gente passa para o segundo processo, que é a troca da urna eletrônica. A gente substitui a urna que estava na sessão com uma urna reserva que já foi preparada para se acontecer algum problema. Em não tendo sucesso nessa nova tentativa, nós retiramos as mídias da urna de sessão e colocamos outras mídias de reserva e, se tudo funcionar bem, a votação corre o curso normal. Se por acaso todos os protocolos que a gente fez não for efetivo, aí infelizmente a votação ela vai para o procedimento manual, que aí a urna é recolhida, né, na presença do juiz eleitoral, dos fiscais e dos mesários, a urna é recolhida e o cartório eleitoral encaminha para aquele local a urna de lona, juntamente com as cédulas para votação manual. Então, não há possibilidade de um cancelamento de uma eleição pelo fato de acontecer algum problema na urna eletrônica, não é? É por conta do defeito, algum problema na urna eletrônica, não, porque a gente tem como último recurso a votação manual. Então, sempre em todas as eleições, a Justiça Eleitoral sempre leva urnas de reserva. Isso, os cartórios eleitorais, eles têm um contingente de urnas de lona, lacradas, preparadas, né, numa audiência pública que é feita lá no cartório eleitoral, na presença do juiz, na qual é convocado o Ministério Público, representante da OAB e também os fiscais de partido político, né? Então, eles têm a última alternativa.
Segundo o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, o IDEA International, 23 países usam as urnas eletrônicas para as eleições gerais e outros 18 para eleições regionais. Entre eles estão o Canadá, a Índia, os Estados Unidos, que usam em alguns estados. A pergunta que eu quero fazer para você é: a urna eletrônica torna as eleições mais vantajosas? Sim, vou destacar dois aspectos, né? A questão da segurança, que desde a preparação da urna até a votação e a apuração, o processo é seguro, porque tem vários mecanismos de segurança. A assinatura digital dos sistemas, o código da preparação da urna, que é disponibilizado na internet, né, para toda a população. E em relação à celeridade também, que no mesmo dia, né, concluindo a eleição às 17 horas, no mesmo dia a gente tem o resultado da votação. Então, a gente entrega para a sociedade o resultado da eleição. Isso torna muito mais vantajoso, né? E você também estava falando a respeito de segurança, da segurança dela. Existe o TPS, para quem não sabe, é o Teste Público de Segurança, onde vários especialistas em tecnologia da informação são convidados a testar a confiabilidade da urna. Como que esses testes funcionam e qual é o objetivo deles? O teste público de segurança foi feito pela primeira vez em 2009, passou a ser obrigatório em 2016. Então, assim, o TSE, a Justiça Eleitoral, oportuniza a qualquer cidadão, né, participar do processo. Qual que é o objetivo do teste público de segurança? Reafirmar, reforçar a integridade dos sistemas, a confiabilidade na urna eletrônica. No teste público de segurança, a Justiça Eleitoral oportuniza qualquer cidadão, né, a participar. É publicado um edital, né, dando conhecimento, em que as pessoas podem se inscrever. Feitas as inscrições, são selecionados, né, porque tem um limite máximo de pessoas e grupos para participar, e eles ficam em torno de uma semana realizando testes, né, para verificar alguma vulnerabilidade na urna eletrônica. E qual é a frequência que acontecem esses testes de segurança na urna? Ele é realizado sempre no ano antes da eleição. Então, Só a urna? Urna e os sistemas eleitorais também. Ah, sim, isso garante mais confiabilidade ao sistema, né? Justamente, né? Porque é a oportunidade de identificar, se for identificada alguma fragilidade, de fazer as correções. Como que funciona essa distribuição das urnas nos tribunais regionais? A logística de distribuição de urnas, ela muda de tribunal para tribunal. Vou falar especificamente do Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, antes da cerimônia de preparação das urnas, nós temos a cerimônia de geração de mídias, que é o momento em que a gente gera o pendrive, a flashcard, né, que são as mídias que vão na urna no momento da preparação. Essa cerimônia de geração de mídias, ela é acompanhada por uma comissão, né, nomeada pelo presidente do TRE para acompanhar, e a divulgação também dessa cerimônia, né, nos órgãos oficiais. É convocado o Ministério Público, representante da OAB, os partidos políticos. Então, todos são cientificados antecipadamente da realização desse procedimento. Concluída a geração de mídias, que em torno leva de 1 a 2 dias, esse material é enviado para os cartórios eleitorais por meio de servidores da Justiça Eleitoral e, em data definida e horário pelo juiz eleitoral, é realizada a preparação das urnas eletrônicas, né? Lá no cartório também há uma convocação do representante do Ministério Público, da OAB, dos partidos políticos, para participarem desse momento da preparação. E todo o trabalho é feito por servidores da Justiça Eleitoral e pessoas autorizadas sob a supervisão do juiz eleitoral. E qual é a forma, qual é o meio de transporte que o TSE encarrega de levar as urnas eletrônicas? Aqui em Mato Grosso do Sul, nós definimos uma data, né, os cartórios eleitorais definem uma data para que os mesários se dirijam até o cartório eleitoral para retirar a urna eletrônica e os demais materiais. Então,
na quinta, na sexta-feira que antecede o dia da eleição, essas urnas são distribuídas. E aí os mesários, no dia da eleição, a partir das 6 horas da manhã, já começam a chegar nos locais de votação para instalar a urna eletrônica e aguardar o momento do início da votação. Mudando um pouco do foco da nossa conversa, e para as pessoas com deficiência, seja ela visual, auditiva, como que a urna é adaptada para esse tipo de eleitor? Então, uma grande preocupação da Justiça Eleitoral é garantir a acessibilidade. No caso do deficiente visual, a urna eletrônica possui braille, inscrição de braille nos teclados, e se porventura a gente partir para uma eleição manual, com votação em cédula, é fornecido a cédula guia para ele poder registrar o voto. E eles são auxiliados por alguma pessoa, por exemplo, algum mesário que esteja no local da sessão? Não, o mesário não pode auxiliar, ele vai fornecer os instrumentos, que a maioria das pessoas já conhecem, e vão utilizar. Em casos excepcionais, que a pessoa realmente tem dificuldade de exercer o voto, o mesário pode autorizar que alguém da confiança dele o acompanhe, mas essa pessoa não vai registrar o voto, só vai acompanhar para facilitar o acesso. Todo ano eleitoral, o TRE-MS realiza a cerimônia de sorteio das urnas eletrônicas que serão submetidas à auditoria de funcionamento e à auditoria mediante verificação de autenticidade e integridade dos sistemas. Nós entrevistamos a coordenadora de votação paralela do TRE-MS, Natália Leles, que contou sobre a formação da equipe responsável e de todos os procedimentos correlatos. O assunto que nós vamos tratar hoje é votação paralela. Quem está comigo é a Natália Leles, que é a coordenadora do projeto aqui no estado e vai nos falar mais sobre esse assunto. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alex. O que é a votação paralela? Votação paralela é a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas. Ela tem esse nome porque ela acontece paralela à eleição oficial, no domingo da eleição. Então, por isso que ela recebe esse nome. A votação paralela, esse procedimento, ele é público? Qualquer pessoa pode acompanhar? Sim, ele acontece aqui no Fórum Eleitoral. Qualquer pessoa pode vir assistir e fiscalizar esse procedimento. Durante todo o período das eleições? Ele acontece no dia da eleição. Então, no dia da eleição é aberto para qualquer pessoa vir e acompanhar. Ela é filmada? Ela é filmada. São 3 urnas que são auditadas aqui no estado. E cada urna tem a sua própria filmagem, além de todo o ambiente também ser filmado. E como acontece a escolha das sessões eleitorais para acontecer essa auditoria? É um sorteio que é realizado. O sorteio, na verdade, é realizado no sábado, na véspera da eleição. Aqui no plenário do TRE também é uma audiência pública. A participação dos partidos, de qualquer, Ministério Público, OAB, todos participam, inclusive qualquer eleitor pode também acompanhar essa etapa. Poderá ser sorteada mais de uma sessão por zona eleitoral? Não, é somente uma sessão, somente uma urna eletrônica por zona. Também, pelo menos, tem que ter pelo menos uma da capital. Mas das 3, a gente tem uma da capital e do interior também. Você estava falando há pouco que acontece esse sorteio aqui no Tribunal Regional? Sim, no sábado, na véspera. Na véspera são sorteadas essas urnas. Qual é o papel dos TREs nesse procedimento da votação paralela? Cada tribunal é responsável para organizar todo esse procedimento, desde a estrutura do dia, também as reuniões com os partidos políticos, comunicar a toda a população também das etapas. O procedimento lá é o seguinte: nós montamos 3 mesas de votação e a gente lá tem uma urna de lona que foi inserido votos anteriormente. Essas cédulas foram distribuídas para os partidos políticos que preencheram. E se a gente não consegue a quantidade necessária, a gente convoca estudantes também da rede pública que vão preencher com os candidatos reais. E a gente, de posse dessas cédulas, a gente vai lendo cédula por cédula, digitando num sistema de acompanhamento da apuração e também na urna eletrônica. Esse procedimento todo, como eu te falei, Alex, ele é filmado, todas as etapas. Chegando no final do dia da votação, do procedimento, é comparado o resultado que a urna entrega e esse sistema de auditoria. É uma forma de comprovar que a urna não favoreceu nenhum candidato. Ela realmente reflete os votos que foram inseridos nela. Natália, explica pra gente o que seria a zerésima. Zerésima, ela tem em toda sessão eleitoral, Ela comprova que aquela urna ela está limpa, ela está cheia de 0 votos, então por isso que ela chama de zerésima.
Assim como na eleição, no dia da eleição, na sessão que funciona normalmente, tem a zerésima, aqui também a gente, na paralela, a gente tem essa zerésima. A gente imprime, comprovando que aquela urna eletrônica, ela não tinha nenhum voto inserido nela antes do eleitor começar a votar, né? Começar a eleição. Estou 100% seguro. Sim. Natália, tem uma informação aqui. O objetivo final, então, é que seja comprovada a coincidência entre os resultados obtidos nos boletins de urna, como você acabou de falar, e o dos relatórios emitidos pelo sistema de apoio à votação paralela. Sim, além desse, tem um terceiro também relatório. Há uma empresa de auditoria independente, contratada pela TSE, que vai fazendo também essa contagem. Então, no final, a gente tem que ter esses 3 resultados iguais: o da urna eletrônica, o do sistema de apuração, de acompanhamento e também dessa empresa de auditoria. Natália, houve alguma mudança desde que a votação paralela foi implementada? Sim, tivemos mudanças. Há um tempo atrás eram só 2 urnas auditadas, agora já são 3. E ano passado também a gente teve uma nova modalidade de auditoria no dia da eleição, que foi conhecida como auditoria em tempo real. Junto com as 3 urnas que a gente sorteou para votação paralela, sorteamos também outras 3 urnas aqui da capital para passar para essa auditoria nova, essa novidade. Essa auditoria é realizada na sessão eleitoral, pouco antes do primeiro eleitor votar. Então, na verdade, é verificado se os sistemas que estão naquela urna foram aqueles sistemas que o TSE aprovou. Então, isso também é acompanhado por partido, OAB, Ministério Público, também amplamente divulgado. Foi divulgada uma pesquisa sobre o índice de percepção da corrupção mundial. Em 2020, o Brasil obteve a nota de 35 pontos, a mesma que no ano anterior. Porém, caiu para a 106ª posição. Isso mostra o contexto em que estamos vivendo. Você vai relembrar quais são as medidas que o Poder Judiciário tem realizado no combate à fraude e à corrupção no âmbito interno e como isso tem refletido na sociedade. Graziela, quais são os prejuízos causados pela corrupção? Olha, os prejuízos são imensos. Segundo o último referencial divulgado pelo Tribunal de Contas da União, 2,3% do PIB nacional é perdido com a corrupção. É importante a gente entender que os órgãos possuem, e isso é uma obrigação, de fiscalizar. Exatamente porque quando a empresa descumpre qualquer contrato, causa um prejuízo, não está causando àquele órgão público, né? Porque é o dinheiro de todos, exatamente, é o dinheiro público, é o dinheiro de todos que está sendo gasto. Então, é um dever do órgão fiscalizar e punir quando haja alguma irregularidade. Então, nós temos, nesse caso, no assunto que nós estamos falando hoje, que é a questão da fraude, nós temos exemplos de fraudes desde o momento em que a empresa vem participar da licitação até a execução do contrato. Então, nós tivemos recentemente, acho que foi em 2018, um caso de uma empresa que participou de uma licitação para a construção de cartórios eleitorais e para fazer reformas também desses cartórios, e que ela precisava apresentar, era exigido como requisito da licitação, um comprovante um atestado de capacidade técnica, que é aquele atestado que fala que a empresa já fez esse tipo de serviço, né? Lá na nossa casa, quando a gente vai construir um imóvel, vai reformar a nossa casa, a gente pergunta para os conhecidos, para o vizinho, quando a gente vê que o serviço foi bem feito, para a gente ter essa referência. E na contratação pública também era exigido isso. Então, a empresa deveria demonstrar, comprovar que já havia feito aquele determinado serviço em determinada quantidade, lá a construção de metros quadrados, e ela apresentou esses documentos. Só que no momento da licitação, o pregoeiro que verifica que após a fase de lances, ele tem que analisar os documentos dessa empresa, ele identificou que o atestado emitido estava falsificado. Então, tem toda uma questão de segurança, tem aquele QR Code que você verifica, e ele conseguiu identificar que lá o órgão que emitiu esse atestado
não havia feito com aquela metragem. Então, por exemplo, eu não lembro os dados, mas era mais ou menos assim, a empresa tinha que demonstrar que construiu 140 metros quadrados e ela tinha feito de fato 40, e daí ela adulterou o documento acrescentando o número 1 para 140. E isso foi identificado, essa empresa foi afastada da licitação, ela já foi excluída, e aí passou a ser para as próximas empresas, né, que tiveram os lances sequenciais. Só que ela não imaginava que isso poderia dar algum problema, né? De repente pensou, não fui contratada, não causei prejuízo, mas isso causou sim. E isso não só foi causa de aplicação de penalidades administrativas, que são as penalidades que são aplicadas aqui no âmbito do TRE, como também nós comunicamos às autoridades, porque a fraude é crime e ela foi investigada. Nós tivemos notícias depois de que o Ministério Público Federal denunciou, então ela está respondendo a um processo criminal, a empresa não, nesse caso, no processo criminal é a pessoa que falsificou, e aqui no âmbito do tribunal ela foi impedida de licitar por um período, que isso envolve todos os órgãos da administração, da União, então ela não pode participar de licitação, e foi aplicada também multas relevantes para a empresa. Isso é recorrente? Olha, nós não temos tantos casos, ainda bem, mas eu acho que isso decorre da postura que o tribunal vem assumindo. Então, desde 2016, que eu participo mais diretamente com essa parte das penalidades, nós conseguimos já afastar muitas empresas, as más empresas, né? Aquelas empresas que participavam somente para causar prejuízo. E isso tem tido um bom efeito. A penalidade tem aquela função repressiva, que é para punir aquele ato que foi feito errado, mas a principal finalidade da penalidade é a prevenção. E nós divulgamos essas penalidades no site do TRE, tem uma relação de todas as empresas que descumpriram contratação, e também no órgão da União tem um cadastro nacional que todos têm acesso, que também consta todas as empresas que não executaram o contrato a contento. E aí isso acaba afastando, porque as empresas que vêm participar já sabem que nós teremos uma fiscalização mais intensa, que haverá sim uma punição. Graziela, qual a importância de uma empresa, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, ter um programa de integridade? Alexander, é essencial. O programa de integridade também é mais conhecido como compliance. Ele já existia, mas a partir da Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013, ele ganhou uma relevância, maior relevância. Por quê? Esse programa de integridade foi criado originariamente para as empresas privadas, que nada mais é do que cumprir a regra. Então, o compliance vem daquele termo em inglês e que significa cumprir regras. Então, a empresa está de acordo com as regras trabalhistas, as leis como um todo. Então, o que acontece? Quando a empresa tem um programa de integridade, que isso envolve código de ética dentro da empresa, os seus funcionários são treinados para terem atitudes honestas, atitudes íntegras, que cumpram com a missão daquela empresa. Os funcionários são treinados para terem as atitudes corretas e principalmente para não cometer nenhum ato de corrupção. Isso faz com que a empresa se proteja, para que isso é uma prevenção. Não quer dizer que não vá haver corrupção no âmbito daquela empresa, mas que se houver, demonstra que a empresa cumpriu e ela cumpriu todos aqueles requisitos para que não ocorresse a corrupção. E isso foi trazido, né, e vem sendo adotado muito nos órgãos públicos, incentivado principalmente pela CGU, pelo Tribunal de Contas da União, para que seja feito nos órgãos públicos. Por quê? Como órgãos que contratam e lidam com dinheiro público, nada mais justo e correto que a gente dê o exemplo. Então, no nosso caso, o programa de integridade que o Tribunal de Contas da União fez um referencial e que vem incentivando os órgãos a adotarem, envolve vários requisitos também, principalmente o relacionamento com as empresas que são contratadas, a adoção de um código de ética e treinamentos. Então, isso tudo é um processo que o órgão vai passar para que tenha um programa de integridade efetivo. E para a empresa
é importante também porque, num caso como esses que nós falamos, que ela possa ser processada e aplicada uma penalidade de multa ou também outras sanções, que existem sanções judiciais, quando a empresa demonstra que tem um programa de integridade, no caso dela vai ser o que a gente chama do compliance efetivo, ela tem a multa reduzida, ela tem algumas das sanções que não são aplicadas em decorrência desse compliance. Como a população pode ajudar nessa fiscalização? Olha, a população é essencial na fiscalização, seja de uma contratação pública ou da prestação de serviço em si. E um dos pilares do programa de integridade é a ouvidoria, é a parte de denúncia. Então, nós temos no nosso site um canal de denúncias que está aberto para reclamações, elogios, solicitações, dúvidas da população. Isso melhora o serviço que é prestado. Então, você pode participar. Se tiver notícia, conhecimento de alguma irregularidade, denuncie ao órgão. Um tema recorrente na política brasileira: as campanhas eleitorais devem ser financiadas exclusivamente com dinheiro público ou dinheiro privado, ou ainda com um sistema intermediário entre ambos? Os dois sistemas têm pontos positivos e negativos que devem ser considerados. Na próxima e última entrevista dessa retrospectiva, você vai entender como funciona todo esse procedimento e como ele é aplicado. Alessandra, o que é financiamento de campanha? Financiamento de campanha é a regulamentação das operações de receita e despesas necessárias para a realização de uma campanha eleitoral, que se justifica em razão da necessidade de conter o abuso do poder econômico e garantir que a disputa no pleito pelos candidatos seja igualitária. Devido à proibição de contribuições, né, de empresas para financiamento de campanha, foi criado o Fundo Eleitoral. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, exatamente. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado após julgamento pela STF de uma ação direta de inconstitucionalidade que entendeu que não deve haver doação por empresas, por pessoas jurídicas. Trata-se de um fundo público, cujos recursos são totalmente oriundos do Orçamento Geral da União e o valor consta do orçamento nos anos de eleição e é disponibilizado ao TSE até o dia 1º de junho do ano eleitoral. Esse ano nós já tivemos o repasse para o TSE, foi algo um pouco mais de 2 bilhões de reais, e esse valor posteriormente é distribuído para os diretórios nacionais dos partidos. Essa distribuição ela ocorre de uma maneira proporcional. 2% da importância total desses 2 bilhões vai ser distribuído de forma igualitária entre os partidos, 35% é distribuído aos partidos que tenham ao menos um deputado eleito, outros 48% são distribuídos aos partidos na proporção do número de deputados e os últimos 15% na proporção do número de senadores. Alessandra, e o fundo partidário? O fundo partidário, diversamente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, já existe há algum tempo e ele é um fundo misto. O recurso desse fundo provém de penalidades e multas aplicadas no âmbito da Justiça Eleitoral, também do orçamento de doações de pessoas físicas e de recursos financeiros destinados por lei. Ele serve tanto ele pode ser utilizado na campanha pelos partidos e repassado aos candidatos, mas também serve para puxar despesas cotidianas do partido. Alessandra, em se tratando de arrecadação de origem privada, quais são os limites para essas doações? Hoje, o financiamento de campanha prioritariamente, a maior parte dos recursos advém de fonte pública, né, que é os fundos. Mas ela pode ser arrecadada de recursos de origem privada, são as doações feitas por eleitores ou pelo próprio candidato. O eleitor pode doar até o limite de 10% do valor que ele declarar no imposto de renda como rendimento bruto no ano anterior ao da eleição. Então, nessa eleição de 2020, o limite de doação corresponde a 10% do valor declarado de rendimento bruto no imposto de renda de 2019.
Então, o próprio candidato pode se autofinanciar, mas ele também segue os mesmos limites dessas doações que um particular possa fazer? Isso mesmo. Os candidatos podem utilizar o autofinanciamento de campanha, mas, assim como o eleitor, como o doador comum, ele também deve observar um limite de 10%. Só que os 10% que o candidato recai sobre os gastos totais de campanha permitidos para o cargo que ele vai concorrer. Então, a cada eleição é fixado um limite de gastos, um teto de gastos, e o candidato pode financiar sua própria campanha até o limite de 10% desse teto. Vamos supor que o candidato X esteja concorrendo a um cargo no município Y, e nesse município o teto de gastos é de R$100 mil. O candidato vai poder financiar sua própria campanha até o limite de R$10 mil. Alessandra, o que é financiamento de campanha coletivo? Financiamento coletivo, também conhecido como crowdfunding, ou a famosa vaquinha, embora já tenha sido utilizado nas últimas eleições, nas eleições gerais, numa eleição municipal será a primeira vez que vai ser utilizado. E corresponde à modalidade de arrecadação de recursos de campanha eleitoral realizada por entidades que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos ou recursos similares, e devendo observar determinados requisitos previstos na legislação. De que forma essas doações acontecem? Bem, os apoiadores dos candidatos efetuam a doação diretamente no endereço eletrônico fornecido pela entidade arrecadadora, que fica responsável por recolher os dados da identificação do doador, como nome, CPF, endereço, de forma a possibilitar futuramente a aferição de se essa doação provém de fonte lícita. A entidade que arrecada esse recurso, ela tem que emitir um recibo. É um recibo comum, que não se confunde com recibo eleitoral. Nesse recibo vão constar dados como a identificação do doador, o valor da doação, a forma de pagamento, data, a identificação da própria instituição arrecadadora e do candidato. Diferente, o candidato, por sua vez, ele não se desobriga da emissão de recibo. Ele deve emitir o recibo eleitoral, pode ser emitido no nome de cada doador ou no valor total da arrecadação daquela instituição. Nesse caso, o recibo deve ser feito em nome da instituição da arrecadadora. Ah, sim. E quais são as normas que regulam esse tipo de doação? Primeiramente, só voltando um pouquinho na questão, essa doação ela pode ser feita por qualquer eleitor, como eu falei no começo, mas ela não afasta a vedação de fontes ilícitas, que prevista na legislação, que são pessoas jurídicas, recurso de origem estrangeira e pessoa física permissionária de serviço público. A mesma vedação que existe para a doação comum, individual, ela existe também no financiamento coletivo. E o financiamento coletivo passou a ser previsto agora em 2017, foi acrescido o inciso 4º ao artigo 23, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97. E também está regulamentado na resolução do TSE número 23.607 de 2019, no artigo 22. Os valores dessas doações, elas são declaradas à Justiça Eleitoral? Sim, todo e qualquer valor arrecadado por partido ou candidato deve ser declarado na prestação de contas, conforme a legislação de regência da matéria. No caso do financiamento coletivo, a legislação determina que a entidade arrecadadora deve proceder ao envio imediato de todas as informações relativas às doações para a Justiça Eleitoral e também para o candidato beneficiado, que deverá fazer constar da sua prestação de contas todas as doações recebidas. Além disso, a entidade deve disponibilizar em sítio eletrônico todas as informações que devem ser automaticamente, instantaneamente atualizadas a cada doação. Alessandra, e se tratando dessas empresas arrecadadoras, como que acontece a habilitação delas? É preciso que essas empresas realizem um cadastro prévio na Justiça Eleitoral por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponibilizado na página do TSE, na internet,
e, além disso, ela deve encaminhar também por meio eletrônico uma série de documentos previstos na legislação, que estão relacionados no artigo 22 da Resolução 23.607 do TSE. Alessandra, pode não ser muito recorrente, mas pode acontecer, de determinado candidato receber doações coletivas e talvez ele possa desistir, venha desistir do pleito eleitoral. O que acontece com essas doações arrecadadas? Então, como essa arrecadação não só na hipótese de desistência do candidato, mas também pode acontecer de não se concretizar a candidatura, porque essa arrecadação ela inicia antes do registro da candidatura. Então, pode acontecer de iniciar a arrecadação por meio de financiamento coletivo e o candidato acabar não apresentando o registro de candidatura. Nesse caso, ele não vai receber, claro, nenhum valor, e o valor arrecadado para este candidato serão devolvidos aos doadores. Ele não corre risco, por exemplo, de ir para o fundo partidário? Não. Esses recursos são recursos privados, destinados a candidato específico. Se o candidato não registra sua candidatura ou desiste, acontece alguma coisa, ou mesmo acontece falecimento do candidato, qualquer hipótese que não vá para frente a candidatura dele, o valor arrecadado será devolvido aos doadores, a cada um dos doadores. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Nós nos vemos na próxima edição. Tchau!